Mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né, irmão? Eu agradeço a Deus primeiramente por essa oportunidade, né? E também agradecendo a Deus também pela consideração dos irmãos, né? Os irmãos têm, né? E como diz o Salmo 133, ó quão bom, tão suave que os irmãos vivam em união, né, irmão? Então isso é maravilhoso, né? E como Jesus certa vez falou para o Pai, para Deus, né? Que Pai, que esse povo seja como nós, um só, né? Um só. Eu costumo dizer que o crente tem que ser que nem cabo de aço. Cabo de aço. Ele é um só, né, irmão? Mas se desenrolar ele ali, é vários. Mas se trouxer ele e ele enrolar todo aí, quero ver quem arrebenta. Ninguém arrebenta o cabo de aço. E o crente tem que ser assim, unido. Né, meu? Amém? Graças a Deus, né, irmão? Quero ler aqui justamente com os irmãos em Marcos capítulo 9, versículo 14. São Marcos capítulo 9, versículo 14. O título diz assim: o jovem lunático. Aleluia. A palavra de Deus era maravilhosa. O irmão agora há pouco acabou de falar que os dias são difíceis. Os dias são difíceis, irmão. Ultimamente nós estamos atravessando, como eu estava falando com o irmão agora há pouco também, que são o fim dos tempos, né? É verdade. Estamos passando uns dias que a nossa vitória não está no começo, não está no meio, mas está no fim. E a palavra de Deus diz que quem for fiel até o fim será salvo. Então não podemos parar no meio do caminho. Nós vemos aí que os atletas muitas vezes eles começam a correr e não param no meio do caminho e levam a taça. O Ayrton Senna lá, o Fittipaldi, seja lá ele quem for, corre para o carro e fala: vou voltar e me dá a taça aí. Ele tem que dar 70 e poucas voltas e quebra o carro e isso aqui, ele corre lá, mas tem que vencer. E nós é a mesma coisa. Vem a luta, vem a tempestade, mas nós temos que, Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso para nós nós olhar para trás, irmão. Nós fomos olhar para a luta, olhar para as advertências das vidas, olhar para isso, olhar para aquilo, aí nós olhar para os buracos lá, não será que eu consigo? Não, estamos com Jesus no barco. Amém? Marcos capítulo 9, versículo 14 diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão vendo-o ficou espantadas. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discute com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo. E este quer que apanhe, despedaça, e ele a espuma, arranja os dentes, vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que expulsassem e não puderam. E ele respondeu-lhe, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ainda trazeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o demoniado por terra, envolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que se sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, aí ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo e surdo, eu
te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, e ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nos expulsar? E disse-lhe: estas castas não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém, irmão? É, irmão. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, e o negócio aqui é sério e é forte. Glória a Deus. É, irmão. A não ser com oração e jejum. É verdade, papai. Aqui, irmão, é a palavra de Deus que aqui Jesus chamando Tiago, Pedro e João, e foram para o monte, né? Aleluia. E os outros ficaram na onde? Dormindo, né? Ficaram em casa, os 9 ficaram em casa. E no dia que nós estamos vivendo, irmão, como o irmão acabou de falar agora, os dias são difíceis. E não há mais tempo de nós dormirmos, irmão. Não há mais tempo dos crentes dormir, irmão. Muitas vezes, irmão, eu não estou aqui para exaltar a igreja, para dizer, porque eu sei que aqui tem uns pastores, tem uns homens de Deus, mas é a palavra de Deus, irmão. Aleluia, papai todo-poderoso. Mas há momento que nós temos que nos despertar. É verdade, Deus. Porque os dias são maus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos fala que os dias são maus. É verdade, Jesus. Jesus e os discípulos foram ao monte. Este homem estava com esse menino com problema. O menino estava com problema. O menino estava com problema que ninguém resolvia o problema desse menino. Esse menino estava endemoniado. Ninguém conseguia expulsar. Ninguém conseguia expulsar. Ele corria para um lado, corria para o outro, corria para um lado, corria para o outro, e ninguém conseguia. Esse pai vivia desesperado. Não tinha hora, não tinha momento, não tinha hora. Qualquer hora o menino ia comer, o demônio catava ele, jogava no jogo, jogava na água, e escumava, caía. Era um sofrimento. Qual o pai que não compadece do seu filho? É, irmão. A coisa é séria. Mas alguém falou: olha, naquela casa ali mora Jesus. É, ali, ó. Irmão, bateu uma hora que nós muitas vezes somos observados, irmão. É verdade, Senhor. Nós pensamos que não, mas muitas vezes nós saímos na rua, nós pensamos que não, mas nós estamos sendo observados. É verdade, Senhor Jesus. Muitas vezes nós fomos passar na rua, uma hipótese, se nós olharmos alguma coisa que nós não devemos olhar, e chega lá na frente, alguém, fulano olhou para fulano. Você falar não, eu vi, mas você não viu ele. Mas ele te viu. E você não viu ele. Por quê? Ele estava escondido. Estava na janela, tem hora que abre a janela e fica ali, ó. Lá vai fulano, só está ali, ó. É, o crente é observado. O mundo não. Nós somos observados. De repente, aparece alguém aí, precisando de um crente. Chega alguém: onde é que mora um crente? Ah, mora ali. O irmão Raimundo, ele mora aqui, ó. Mora um aqui, ó. Mora outro aqui. Alguém certa hora vai bater na sua porta, irmão. Isso não tem hora, não. E você não pode correr atrás de irmã Maria, irmão Joaquim, irmão Pedro, irmão Joaquim. Não, é você mesmo que tem lá. E agora? Você vai deparar com um problema. E a palavra de Deus diz que Jesus nos chamou para uma missão. E Jesus falou que todo poder nos foi dado, no céu e na terra. É verdade, Jesus. Ei que nos dou poder. É, irmão. Aleluia. E aqui estava esse pai com essa criança. E levaram lá. Só que ele chegando lá, não é que está escrito na Bíblia, mas podemos entender, porque era noite. Eles estavam dormindo. É, irmão. Muitas vezes, irmão, ó, tem oração lá. Às 7 horas começa a oração. Tá bom, irmão, vai. Irmão, hoje eu não posso ir porque eu
Ah, irmão, eu não vou porque